Eu trouxe aqui um caso para nosso estudo extremamente interessante em relação aos espíritos vencerem a resistência do médium. Os espíritos muitas vezes ficam ligados ao médium, à pessoa, não é? Por muito tempo esperando a brecha psíquica. E isso acontece positivamente ou negativamente. Eu trouxe aqui um caso positivo, um caso belíssimo em que o espírito vence a resistência do médium para transmitir a mensagem. Mas nesse caso, de uma forma muito positiva e não negativa. É o caso trazido pela nossa querida amiga, hoje na Pátria Espiritual, Sueli Caldas Schubert. Ela anotou no livro Semeador de Estrelas, em que ela narra episódios, não é, da vida do médium baiano, Divaldo Pereira Franco, uma pessoa excepcional. Aliás, aqui duas almas extremamente bondosas, Sueli e Divaldo, unidos para a publicação desse livro, Semeador de Estrelas. No capítulo 10, e eu vou ler, porque a narrativa de Divaldo é única e muito bela, Divaldo narra o seguinte: no mês de abril de 1970, terminando as palestras feitas em Juiz de Fora, na semana do livro, retornei ao Rio numa Kombi, já à noite, deixando por distração o quebra-vento aberto. Era uma noite muito fria e eu gripei. Cheguei ao Rio afônico e com uma febrícula. No dia seguinte passei com muita febre e à noite, apesar de medicado, a gripe não amainou. Era o dia de culto evangélico na casa de Celeste e Lena, duas amigas de Divaldo. E não pude participar, tal o estado de prostração em que me encontrava. As duas amigas e Honorata auxiliar começaram o culto quando de repente vi entrar no quarto onde me encontrava uma entidade veneranda que me disse: eu sou Vitor Hugo. Há alguns anos venho entrando em contato psíquico contigo, inspirando-te na narração de alguns fatos nas conferências para gerar um clima de sintonia. Tenho uma tarefa a propor-te. Eu gostaria de escrever 10 romances através de ti. Fiquei muito surpreso, porque jamais me havia passado pela mente ser médium de romance. Acreditava que essa parte da psicografia ficaria reduzida a páginas soltas, a temas evangélicos, a assuntos doutrinários breves. E julguei que o que via e ouvia era uma alucinação, um delírio proveniente da febre. Mas o espírito instou e propôs-me: por favor, levanta-te, toma do papel que eu quero escrever. Ainda assim, pelo estado em que me encontrava, não me animei. Por estar convencido de que era uma alucinação, já que eu não tinha condições de ser médium de uma entidade tão nobre. Todavia, o espírito voltou a insistir e Joana de Ângeles me apareceu, confirmando para tirar-me a dúvida e pediu-me que fizesse um esforço, porque a febre e aquele estado psicológico especial eram também um recurso de que Vitor Hugo usava para quebrar as minhas resistências de personalidade, a fim de que meus clichês mentais, pelo hábito de falar incessantemente, não viessem a interferir na obra que ele tinha preparado para ser psicografada. Com muito esforço, levantei-me e, apoiando-me à parede, fui até a sala. Quando Celeste e Lena me viram, muito pálido e tiritando de frio e febre, ficaram muito surpresas. Eu lhe expliquei a ocorrência, foi providenciado papel, até papel de embrulhar pão, que foi recortado e outras folhas soltas. Sentei-me à mesa e pedi-lhes a colaboração,
E como estava na parte final do culto evangélico, antes da prece derradeira, o Espírito veio, curvou-se sobre mim. E quando começou a escrever, deu-se um fenômeno que a partir daí me seria familiar. À medida em que a mão escrevia, eu tinha a sensação de estar no cinema, vendo a projeção de um filme, mas um filme em Technicolor, em que a tela muito ampla, em uma tela muito ampla e com uma beleza incomparável. Quando voltei ao normal e li a mensagem que se intitulava O Duque de Bciem, era exatamente o que eu tinha visto psiquicamente, com a diferença de que o que eu observava, muito mais do que estava escrito. Era como se eu tivesse ido ao cinema com um cego e fosse descrever-lhe o que estava vendo. O que eu via era muito mais do que eu podia transmitir. Ao terminar a psicografia, eu estava total e radicalmente curado, bem disposto, passaram a febre, a indisposição, eu me recuperei. No dia imediato pela manhã, o Espírito escreveu mais 2 capítulos e terminou o programa de prosseguimento do trabalho. Continua narrando Divaldo Franco. Houve um fato muito curioso. Uma das personagens, Girolamo, havia, num desses capítulos, cometido um crime hediondo. E, como eu o vira, fiquei muito chocado. Aquilo me produziu um certo ressentimento contra a personagem. E, naturalmente, enquanto aguardava o desenvolver do romance, comecei a imaginar como é que a lei iria alcançá-lo, a fim de que resgatasse aquele crime. Ele matara 3 crianças de uma forma impiedosa, depois de dar-lhes um narcótico, porque ia ser o legatário dos bens caso as crianças herdeiras diretas viessem a desencarnar. Quando fui psicografar com esse estado de alma, Vitor Hugo esclareceu. Você não pode interferir na trama do meu livro. Essas personagens desencarnaram no século XVIII e você está criando clichês mentais que me irão dificultar a narrativa. Por favor, não antecipe o desenvolvimento do romance. Para minha surpresa, diz Divaldo Franco, Vitor Hugo, a partir daí começou a escrever de uma forma que não dava o encadeamento. Ele não numerava os capítulos e eu me dava conta que era, digamos, o capítulo 6º, o 10º, a segunda parte do livro, etc. Somente quando terminou a obra, que eu ia datilografar, é que me pediu que numerasse os capítulos nas folhas a lápis, que eu grampeava e colocava num classificador perfuradas para facilitar a movimentação. Aí, então, enquanto datilografava já coordenado, tive a ideia de toda a trama da obra. Foi um fato muito curioso e uma grande lição para mim. Divaldo continua narrando outros episódios da rica experiência mediúnica que ele tem, e o caso é extremamente elucidativo e se encaixa plenamente no tema que nós estamos estudando por Allan Kardec, com Allan Kardec neste capítulo. O que se destaca nesse caso, e que merece a nossa análise, é que a febre que Divaldo teve no estado gripal foi provocado para que se eliminasse a resistência que ele oferecia, ou poderia oferecer, na psicografia, com essa entidade elevadíssima, Vitor Hugo, que ele, inclusive, considerava-se
incapaz de transmitir ou de analisar o pensamento, né, transmitir o pensamento, ser intérprete do pensamento de um espírito daquela categoria. Comparativamente, num plano mais corriqueiro, isso acontece com os médiuns no dia da reunião mediúnica, quando sentem aquilo que nós chamamos a síndrome do dia da reunião mediúnica, aquele mal-estar, aquela apatia. Eu cheguei a conhecer pessoas que apresentavam sinais de gripe, realmente, como o Divaldo coloca aqui. Por isso é que o médium não pode faltar à reunião mediúnica, identificado que era uma situação, aqui Divaldo tinha uma plena consciência da situação, Joana de Ângeles o orientou, mas o médium, no cotidiano, verificando que aquela enfermidade, ela não tem a gravidade, não é, que se imagina, não é algo realmente físico, e o médium tem condições de saber, então ele deve ir à reunião mediúnica. E o que acontece na maioria das vezes é exatamente o que Divaldo relata aqui. Depois do fenômeno do transe, que Divaldo aqui estava no transe de psicografia, ele é um médium mecânico, aquele estado febril desaparece. Então o mal-estar do médium desaparece. Se o médium falta à reunião, e essa psicossomatização decorre de influência espiritual, esse estado se mantém mais longamente. Então, aí é que é danoso para a saúde do médium. Ele ir para a reunião mediúnica representa a recuperação da saúde. Não ir, ele agrava o estado de enfermidade. Muitas pessoas que não compreendem isso, psicossomatizam influenciações espirituais, não participam de reunião mediúnica, não estudam, muitas vezes não oram, e são doentes de doenças fantasmas. Doenças que a medicina chama de psicossomatização, doenças psicológicas, embora elas existam, isso é um fato, porque nós vimos que a nossa mente é muito ampla, de possibilidades muito complexas, ou seja, subconsciencialmente eu posso criar uma psicossomatização, mas eu também posso criar uma psicossomatização por influência espiritual. Os dois fatos podem acontecer. Nos dois lances, eu preciso me harmonizar com a prece, o trabalho no bem, que eu saio desse estado derrotista, psiquicamente criado por mim, ou alimentado por influência espiritual. O outro fato que merece análise, nesse caso que Divaldo narra nesse livro, O Semeador de Estrelas, é que Vitor Hugo convivia com ele por vários anos. Aqui, para se estabelecer uma sintonia mais ampla de afinidade, naturalmente que Divaldo oferecia essas condições de vida passada. Senão, Vitor Hugo não teria se aproximado dele. Porque é o que Kardec coloca aqui. O espírito vai buscar o melhor intérprete para os seus pensamentos. Mas isso não é automático, é preciso de um tempo de convivência. Veja que Vitor Hugo, sem que Divaldo soubesse, já o inspirava a narrar fatos e episódios. Só agora, na década de 70, que ele se revela para Divaldo e diz do compromisso de ambos. Porque Divaldo aí já tinha maturidade para saber. Então, isso acontece também com muitos médiuns, em que espíritos o acompanham. Daí a conduta do médium tem que ser de trabalho, de esforço, como a gente vê aqui no exemplo de Divaldo, para que atraia bons espíritos. É claro que a tarefa de Divaldo com o Vitor Hugo foi assumida antes da reencarnação do médium, para que esse processo aqui se estabelecesse. Isso é uma ilação que eu faço, mas que decorre da lógica, pelo grande trabalho que Vitor Hugo fez através de Divaldo Franco. Isso não é algo que se improvisa. Isso decorre, às vezes, de várias reencarnações de convivência, que Vitor Hugo verificou as condições do Divaldo, se reaproximou, não se revelou, até o momento apropriado em que Divaldo tivesse condições psíquicas, talvez até profissionais, de tempo, para que se dedicasse a uma tarefa tão ampla, como ele já, na década de 70, já era um médium muito conhecido mundialmente falando. Esse é outro ponto que eu destaco aqui na análise desse caso, que é muito rica e que se aplica ao nosso caso. Uma outra coisa que chama atenção aqui também, Divaldo usa a expressão, ele não se via médium de romance. Então, o médium, ele está em desenvolvimento sempre.
Muitas vezes você não conhece totalmente as suas possibilidades. É por isso que o médium tem que ser perseverante. Se Divaldo não tivesse sido perseverante, ele não chegaria nessa fase de trabalho de psicografia, que é uma fase muito mais complexa, que é o romance, que exige uma dedicação do médium muito grande. Outro aspecto que eu destaco aqui, que eu acho muito importante dentro desse processo interpretativo, Divaldo narra que ele se via dentro de um grande cinema. Ele via uma tela. E que as imagens que ele via eram muito mais complexas, a trama era muito mais rica do que ele transmitiu para o papel. Esse fenômeno é o fenômeno interpretativo. Muitos médiuns veem as cenas e a mão escreve automaticamente. Então, é a grande dificuldade, dúvida de interpretação que o médium tem. Não é que o pensamento chega e você raciocina e interpreta. Isso é automático. Divaldo percebeu que o conteúdo da mensagem era menor do que ele estava vendo porque ele estava desdobrado. Ele se desdobrou. E o corpo ficou no automatismo da psicografia mecânica. Quando ele leu, ele viu que o conteúdo era menor. Ele comparou. Isso é muito comum. O médium repassa sempre de acordo com a possibilidade psíquica. É claro que a possibilidade psíquica de Divaldo é extremamente ampla. Nós estamos falando aqui de Vitor Hugo e de um médium dos mais excepcionais, Divaldo Franco, na história da humanidade. Então, duas mentes realmente muito preparadas, embora isso havia um débito na captação da mensagem. Chico Xavier, também dos grandes médios da nossa era, ou de todas as eras, relatava o mesmo fenômeno e a mesma singularidade de que a recepção era menor do que o espírito pretendia. É claro que o Divaldo menciona aqui que esse fenômeno se repetiu muitas vezes. Como o fenômeno se repetiu muitas vezes, com o treino, com o exercício, a afinidade aumenta. Aí, se a gente pudesse colocar numa escala, se numa primeira mensagem o médium transmite 60% do pensamento do espírito, no exercício, na continuidade, ele vai aumentando para 70, 80, 90, mas não chega a 100%, segundo os próprios espíritos. Esse tema eu trato no meu livro Psicofonia na Obra de André Luiz, no capítulo chamado Capacidade Receptiva Mediúnica, que eu vou abordar com mais detalhes no próximo programa, que é exatamente isso que Divaldo narrou. Ele assistia à trama e podia até interferir, que é o que o Kardec coloca, que a interferência do médium faz com que ele se torne um mau intérprete. Vitor Hugo encontrou uma solução, já que Divaldo ficou emocionalmente impactado com uma das cenas que ele viu do romance, a alternativa foi misturar, ou seja, psicografar capítulos aleatoriamente, para que a ideia não tivesse um curso e assim ele não interferisse.